Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao meu podcast. Hoje mais um podcast aqui, ó, Danilo Palma, e hoje com uma figura ilustre. Mais do que isso, um grande amigo, um grande parceiro e um grande pastor, o meu pastor Josimar Fonseca. Junto comigo aqui no meu podcast, pastor Josimar, seja muito bem-vindo. Obrigado por estar aqui com a gente. É uma honra para nós e para mim, toda a minha equipe aqui na nossa agência, receber a sua visita para esse bate-papo que nós vamos falar sobre assuntos diversos aqui hoje, né, pastorzão? Privilégio estar com você. Obrigado pela oportunidade de, nessa nova empreitada da tua caminhada, da tua história, você me incluir para a gente poder falar de tanta coisa que vai abençoar com certeza a nossa vida. E muita gente está conectada com a gente, né? Isso é muito top. Estúdio novo. Tudo novo, você viu, pastor? Logo novo, identidade visual nova. Muito legal. legal. Um projeto, na verdade, para levar assim, informação, interação, uma atração nova também, né? Acaba sendo um momento de descontração e informação. Onde a galera está atuando hoje, né? É. Hoje é a ferramenta que leva as pessoas a parar para ouvir, assistir e entender cada detalhe que envolve a história, os desafios dos assuntos, né? Isso é muito preciso. Eu estou muito honrado de estar aqui. E se você está ligado com a gente, compartilha, porque vai ser bênção, vai ser top. Bênção pura. E pastorzão, me conta um pouquinho. Qual que é a história do pastor Josimar? Cara, tinha que começar a chorar, né? Primeiro porque eu já tenho 53 anos, né? Uhum. Eu tô falando como Paulo em certos aspectos, né? Eu fui moço e agora sou maduro, partindo agora para uma etapa da vida diferente. E a minha trajetória, ela, como todo mundo, tem um cenário por trás, né? A história de todas as pessoas, ela passa por um cenário onde você é inserido, né? Então eu tenho aí uma infância perto dos meus avós, uma infância perto dos meus pais, uma caminhada que forjou minha identidade, minha maneira de ser. E nesse processo todo eu nunca pensei que estaria na área que eu atuo, né? Que é o pastoreio, que é a área teológica cristã. Eu estava, como todo garoto, muito focado no lance do futebol, do esporte. Conta um pouco pra gente dessa área do esporte, pastor. Você foi jogador de futebol? Eu fui Jogou jogador. aonde? Eu joguei no Guarani, né? Jogou no Guarani. Eu joguei numa das safras mais preciosas do esporte de Campinas, do estado. Certo. Porque naquela época o Guarani era uma força poderosa no que tange o time, né? Então tinha um plantel, tinha uma estrutura. O Guarani Futebol Clube foi o primeiro time a ter uma estrutura à parte, né? Um centro de treinamento. Certo. Isso tinha só aqui uma academia com um laboratório de cuidados médicos, né? Uma academia de treinamento com aparelhagem muscular. Poucos clubes tinham essa identidade. O Guarani muito cedo teve. Isso que ano que foi? Eu cheguei lá em 83. Foi o ano que eu nasci, pastor. Tá doido. Você nasceu em Eu 83? nasci em 83. É isso aí. Eu cheguei em 83 e fiquei até 88, né? Que legal, pastorzão. E conheci muita gente preciosa, amigos que eu fiz para a vida. Eu ainda estou inserido num grupo de base, né? Nós temos um WhatsApp onde tem lá vários atletas inseridos que se formaram na base do Guarani. E aí fiz amigos preciosos como o Wagner Mancini, aí veio o Neto, enfim, vários amigos, o Júlio César, o Ricardo e outros mais, da base vários, né? Mauro Silva, Alexandre, Tozin. E o time do Guarani era bom demais, né? Foi vice-campeão brasileiro, foi vice-campeão paulista. Então, fui campeão paulista de júnior. Você foi? Com o time, oxe. Que ano que foi isso, pastor? 86. 86. Com um timaço, né? Marco Aurélio, Wagner Maguila. Não, Que legal. Mário Maguila. Dessa eu não sabia, não sabia mesmo. Ixi, o timaço forte. Essa eu não Wagner sabia. Mancini, Gercinho, Que legal. Alexandre, Toninho. O técnico era Paulo Leão. Um timaço forte. Ganhou o Paulista de 86. E essa foi uma base importante, né? Porque eu comecei jogando na base, jogando no futebol amador da cidade. E
passei numa peneira e fiquei para treinar e tinha muita gente boa, muita gente qualificada. E foi um lugar, foi assim um laboratório de sofrimento, né? Porque você vive praticamente longe da sua família. Eu ia em casa trocar de roupa e voltava, né? Passava o dia todo no clube, ia para a escola. E todo esse tempo serviu para forjar meu caráter, né? Eu tive uma lesão séria de joelho, né? Com 16 foi isso anos. que fez você parar, pastor? Foi parte, né? Parte Foi do processo, porque eu era muito novo, tinha uma lesão de joelho. E aí tive que fazer uma artroscopia. Foi a primeira artroscopia de um adolescente. Meu pai teve que assinar uma documentação para liberar. E a recuperação foi difícil. E essas situações, elas desencadearam no meu chamado, né? Porque foi numa partida de futebol que eu recebi um chamado. Assim, quando eu nasci, a minha mãe teve hemorragia. E o médico disse para minha mãe que era melhor perder a criança do que perder a vida dela. E ela disse para o médico que ela tinha certeza da promessa de Deus. Ela tinha recebido uma oração do pastor dela no domingo. E ele disse, vai ser menino e vai ser pregador do evangelho. Uau. Então minha mãe reivindicou essa promessa. E ela falou para o doutor, pode fazer o parto que a hemorragia vai parar. E parou. Que fé, né? E eu nasci. E muito cedo eu tive experiências com Deus, mas eu não queria nada no que tange ministério. A minha vocação estava no esporte. Então eu me movimentei nessa direção. E o interessante desse movimento é que eu fui sendo levado a uma condição de treinamento, de forja. E quando eu tive a lesão, começaram meus problemas, minhas dificuldades, né? Com o clube, com o espaço que você tem que buscar, vencer na carreira. Não é fácil esse processo, não é um processo simples. E numa partida de futebol, eu estava com muitas dificuldades e eu perdi um gol. E eu comecei a questionar Deus. Por que ele falava com a minha mãe? Por que ele falava com meu pai? Por que as pessoas diziam que quando ele tem alguma coisa com alguém, ele faz isso manifesto? E no meu caso, eu não conseguia ouvir a voz de Deus, não tinha esse entendimento. E quando a bola foi, eu perdi o gol e a torcida xingou, eu fiquei praticamente sozinho, isolado, né? E pela primeira vez, eu tive a percepção espiritual que Deus estava falando comigo. Que tinha um mover ali. Ali. Né? Tinha uma movimentação graça. De graça. Ali. E eu ouvi essa voz falar comigo. Eu tenho uma obra na tua vida. E que demais. O jogo estava rolando, ao mesmo tempo que eu tive a sensação de ter a audição aberta para essa voz, a minha percepção espiritual escancarou. Porque eu me vi no estádio jogando, mas me vi pregando. Eu estava no estádio ali jogando. Mas é como se não tivesse. Não tivesse. E ao mesmo tempo que eu estava ali, eu vi um cenário espiritual, como se meus olhos tivessem abertos. Minha imaginação, que hoje, na época eu chamei de imaginação, né? Falei, nossa, minha imaginação está extrapolando. Eu estou me vendo aqui com uma Bíblia na mão, tinha muita música. Louvor. Aí eu fiquei apavorado. Acabou a partida, eu peguei meu carro e corri para casa. Entrei em casa e falei, minha mãe ainda era viva, falei, mãe, como é que a gente sabe que Deus falou com a gente? Ela falou assim, Deus fala pelo seu espírito. Uau. Eu falei, eu tive uma experiência. Ela falou, qual? Aí eu contei isso que eu acabei de contar, ela falou assim, Deus está falando com você. Aí na cozinha, eu sentei na cadeira, ela sentou, ela pegou na minha mão e ela falou comigo, vamos orar que Deus vai te dirigir. Aí ela foi orando, ela parou a oração e falou, você precisa fazer uma entrega. Aí eu comecei a chorar muito porque eu amava o que eu estava fazendo, era o que eu queria como segmento de vida, e eu fiz a primeira oração de entrega. Falei, Senhor, se o Senhor me quer em outro lugar, o Senhor vai ter que me tirar. Eu não tenho força para sair. Eu lembro que logo em seguida veio a Taça São Paulo do ano seguinte, aquele ano a gente profissionalizava, e eu joguei a Taça São Paulo. Quando terminou, eu fui assinar contrato profissional. Meu pai foi junto. E aí eu tive uma experiência muito forte com o Beto Zini.
Ele me deu o passe e falou: se você quiser jogar, é um desejo seu. O Guarani perde dinheiro liberando você, mas você não nasceu para esse mundo louco da bola. Você é um cara bacana demais para estar nessa. Aí minha mãe, eu desci, fui para casa, minha mãe falou: as pedras estão clamando. O que ocorreu? Eu saí dali e fui para uma reunião na igreja do Nazareno Central. Estava tendo uns cultos de segunda-feira. Eu acho que era a segunda ou terceira reunião de segunda-feira. Tinha quantos anos nessa época, pastor? Eu ia fazer 19. 19 anos. Eu ia fazer 19. Aí eu fui ao culto, né? Cheguei no culto. O pregador estava pregando. Só que na noite que antecedeu, eu tive um sonho. Que eu estava num cinema. Tinha água, em vez das cadeiras, tinha água. A água rasa aqui na entrada, descia como um cinema e lá na frente tinha água funda. E tinha um cara pregando. Eu só via a fisionomia dele, eu não conhecia. Um amigo me disse: pô, vamos numa reunião de segunda-feira que tem lá na Glicério. Tem muita menina bonita. A gente era solteiro. Eu peguei e fui com ele. Eu conheci o Silas, que jogava no São Paulo, era amigo, tinha jogado com ele já algumas coisas de futebol. Aí eu vi ele passou, me cumprimentou: você tá aqui e tal. Eu fiquei lá atrás. E aí o pastor pregou. Ato 7, as 3 fases da vida. Isso tem já tem uns 38 anos para trás aí. Até hoje eu tenho aquela mensagem na minha memória. Ele pegou Ato 7 e dividiu em 3 fases. Ele falou assim: todo mundo tem 3 fases. Uma fase de armazenar, uma fase de produzir e uma fase de entregar. E quando ele citou coisas, eu tinha a percepção que ele estava lendo a minha vida. E quando eu entrei no auditório, que eu fiquei para trás, quando eu não entrei, tinha uma porta de entrada, eu não entrei, eu fiquei na porta para trás. Tipo do lado do hall ali, né? No hall. Era na José Paulino, na Glicério, desculpa. Aí, quando eu entrei no auditório, o meu sonho veio à tona, porque era igual ao meu sonho. A mesma imagem. E o cara que estava pregando, aí eu consegui ver ele de perto, era ele. Era ele. Quando acabou o culto, eu fui falar com ele. Aí ele falou assim: você pode vir aqui amanhã? Eu falei: eu treino. Ele falou assim: então, tal horário você venha. E eu fui. Depois do treino fui, cheguei. Ele nunca tinha me visto. Aí ele contou a história dele. Quando terminou, falou: Deus tem um ministério na tua vida. Eu falei: ok, o que eu faço? Ele falou: você ajoelha aqui. Eu ajoelhei, ele pôs a mão na minha cabeça. Minha vida virou. Virou. E logo em seguida eu fiz uma desconexão com O futebol. o futebol. Como foi fazer essa desconexão, pastor? Delicadíssimo. Eu estava nessa vida esportiva. Participar da Copa São Paulo, inclusive, ir pro profissional. Primeiro, eu estava já envolvido com Atletas de Cristo. Eu já tinha amizades para todo lado. Eu fui para casa e falei para o meu pai e para minha mãe, né? Eu vou parar. Eu vou para o seminário, eu vou estudar. Eu vou para a obra. E aí meu pai falou: não, você tem talento. E aí pessoas começaram a me procurar por causa da questão da habilidade, do talento, dessas coisas. E todo mundo dizia: você não precisa sair de uma coisa para fazer outra. Faz as duas. E como eu desde cedo jogava, eu estava embrenhado numa parada. Então eu tinha que cortar a raiz. E aí eu tive uma outra experiência maluca. O que eu fazia? Eu comecei a ir para a igreja, comecei a ajudar no culto de segunda-feira. E eu jogava de domingo. Eu não conseguia desconectar. E teve um jogo, foi naquele campo, Mogiana. Campo da Mogiana. Teve lá uma final. Meu pai deu aula nesse campo aí. Então você sabe o lugar. Teve uma final do futebol da cidade, lá e eu fui jogar.
E eu tava jogando a partida. Não pelo Guarani. Não, eu tava. Igual galera. Eu já tava. Eu saí do Guarani Hum. e começou um pessoal de São Caetano me chamou, o pessoal do Santos me chamou, o pessoal de Botafogo de Ribeirão Preto me chamou, o Alex Dias Ribeiro me levou para Goiânia, eu fui treinar. Só que toda vez que eu ia treinar, eu começava a treinar, me dava uma angústia e eu voltava para casa. Sentia que era o próprio espírito Me incomodando. me incomodando. E foi uma luta, eu passei uns 2 anos numa guerra, sofrimento, angústia. Aí eu ia jogar alguma coisa no Amador da cidade, e como eu jogava na cidade, aqui no Amador, e joguei no Guarani, toda hora alguém conectava, chamava. Então eu ia jogar bola, você tem que jogar, você tem que jogar. E eu comecei a ver essa angústia. E nesse dia na Mogiana, no meio da partida, eu olhei no alambrado, esse pastor estava lá no alambrado gritando comigo: o que você estava fazendo aí? Foi uma experiência maluca, porque ele saiu do culto. E foi atrás de você. Foi atrás. Aí eu voltei para casa, vim no culto do domingo à noite, aí ele me enquadrou. Lá não é mais seu lugar. Cara, foi um negócio doido. Foi muito difícil. Eu não tive facilidade para falar assim, ó, virei as costas e saí. E também eu acho que o adversário do meu propósito, que todo mundo tem um propósito. Sim. E sempre os adversários do seu propósito, eles vão ficar acampados à espreita de atrair você para outra direção. Então eu fui jogar uma partida de futebol na chácara de um amigo pessoal. Ele é um dos maiores empresários de futebol, Nenezini, né? Lá na chácara dele tinha jogos. Aí jogou lá, tinha tanta gente boa, de Mar, Careca, João Paulo. Eu conheci eles do tempo que eu joguei, né? Nós jogamos lá. Quando terminou o jogo, terminou a brincadeira, era brincadeira. Ele, Carlos era vivo, tava lá, Silas, tanta gente. Terminou a brincadeira, os caras vieram falar comigo: por que você parou de jogar bola? Você não pode parar. Você tem ministério aí. Tipo, o seu ministério é no futebol, né? Não. Aí, eu comecei a entrar em pane. Não, fica pilhado. A cabeça explode, né, pastor? Mas foi necessário uma ruptura doída. E assim, todo o meu time que tinha sido campeão de júniors foi vendido pro Bragantino. Olha que luta. Os caras todos vão pro Bragantino, só eu que não fui. Aí os caras do Bragantino são campeão paulista, acho que vice-campeão brasileiro. E se você não tava lá? Não estava lá. Todo mundo teve sucesso financeiro, teve carreira definida, e eu não. Aí eu me lembrei do Salmo 73, né? O salmista fala assim, que quando ele estava olhando a vida, tudo à volta dele se encaixou, achou seu lugar, e ele não. E aquilo trouxe uma angústia tremenda para ele. Aí ele diz assim: até que eu entrei no teu santuário e percebi. Então, eu fiz uma coisa muito maluca. Eu fui lá, bati na porta do pastor e falei para ele: eu preciso ir para o seminário. Ele falou: tá bom, vou te levar. Aí virou a chave, pastorzão. Eu fui para o seminário e assim, eu tinha uma carreira no negócio, eu já recebia salário, né? Tava promissor, seleção brasileira era pouco ali. Pô, será? Dinamite, né, pastorzão? Os caras me chamam. O Nenezini sempre fala que eu chegaria a uma carreira de classe A, né, de time de Série A, pelo futebol, velocidade. Agora, são tudo incógnitas que a gente... Sonhos também, né? São sonhos que ficaram. Mas assim, eu fiz amigos, eu fiz relacionamentos, eu sofri bastante, eu tive lutas de embate pessoal que elas construíram o meu caráter. Por exemplo, eu fiquei 1 ano e 3 meses quando jogava bola, com uma lesão de joelho, num departamento de fisioterapia, tentando me recuperar para não operar.
E aí eu aprendi o que é resiliência, eu aprendi o que é paciência e tive que lidar com a frustração. Você ter uma expectativa sobre as coisas, elas podem azedar a tua alma. Então, quando você vai para uma definição de carreira adolescente, as suas expectativas ficam altas. Quando elas não batem, a frustração se torna uma coisa perigosa. E aí eu enfrentei o ambiente da solidão, o ambiente da rejeição, o ambiente da desconfiança do potencial. Então, todas essas situações na minha adolescência para juventude e entrada da vida adulta, eu encarei sozinho. E é uma fase difícil, né, pastor? E foi nessa fase que eu conheci Deus. Eu sou de um lar cristão, sou de um lar evangélico, fui criado nos princípios da fé cristã, mas foi aí que eu tive uma experiência com Deus. E como foi essa experiência, essa virada de chave do Dinamite, que era para ser um futebol classe A, para o altar? Como que tudo isso aconteceu, pastor José? Eu fui me movendo passo a passo. Eu não tinha uma convicção clara onde as coisas iriam. Eu tinha a certeza que Deus tinha um chamado. Certo. Mas eu tinha todo esse desafio que a garotada tem na construção da sua carreira, do seu ministério, do seu sonho. Minha mãe tem um fator muito positivo nessa parada, porque ela parou tudo que ela estava fazendo. Ela parou tudo que ela estava fazendo e falou assim, só tem um caminho. Eu falei, qual? Ela falou, nós vamos orar. E assim, o meu avô era um homem de oração. A minha avó foi dirigente de círculo de oração e minha avó orava muito. Meu pai é um homem que ora muito, gasta tempo. Tem 84 Grande anos. Fonseca. É. Abraço, Fonseca, viu? É isso aí. Ele é um cara que gasta 4 horas todo dia, 84 anos, orando a Deus, crendo nas respostas divinas. Então eu via muitos milagres e muitos ambientes desse em casa, mas não era não era a minha experiência. Eu era a pessoa assim, ó, os meus ouvidos conhecem o que as pessoas falam de ti, mas eu não conheço a tua face nem a tua voz. Para eu chegar na experiência que Jó teve de dizer, bem sei que tudo podes, nenhum dos teus projetos são frustrados, foi um período. E para dizer, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora te vejo, outra pancada muito forte. Então, o que ocorreu? Eu comecei a me mover, mas incertezas me cercavam. Aí eu tive um convite da Portuguesa pro aspirante. O que eu fiz? Eu já tinha decidido sair, mas eu tinha, sabe aquele negócio que... Vou, mas não vou. Eu fui lá treinar. E fui treinar, Vou tentar só mais um pouquinho, né? E não tinha jeito que assim, as pessoas batiam na porta da minha casa. Ligavam lá para casa e meu pai falava, cara, você tem talento. Seu Fonseca devia ficar Cara, pilhado. você tem... E a minha mãe na contramão. Não, você tem chamado. Numa dessas idas para São Paulo, eu voltei de noite e o ônibus parou. Tinha um hotel ali perto da descida quando você entra em Campinas, você entra, hoje tem a Honda, tinha um hotel colado ali, eu estou tentando lembrar o nome daquele hotel. Antigamente ele chamava Hotel... Qual? Hotel Bahamas. Ainda bem que a gente está com o Wesley aqui, ó. Wesley. Ainda bem que ele lembrou. E o ônibus parou ali. Quebrou o ônibus da Cometa, o Cometa fazia São Paulo, quebrou ali, todo mundo teve que descer. Eu desci, quando eu desci, eu ouvi som de música, louvor. E eu estava procurando um orelhão. Eu dei a volta, tem um posto de gasolina, fiquei em frente ao hotel, na entrada, e tinha um orelhão. Fui ligar pro meu pai, estava tendo uma reunião dentro do hotel, e eu li na porta a Donep. Tendo um culto. Eu entrei. Eu já estava... Quando eu entrei, encontrei um monte de pessoas que eu conhecia. Né? De diversas igrejas,
que foram amigos dos meus pais, foram amigos meus. Poxa, me cumprimentaram. O líder do capítulo era um cara que era amigo dos meus pais. Tá fazendo aqui? Eu falei, fui jogar bola, voltei, parei aqui. Ele falou, entra, fica aqui, depois te dou uma carona para casa. Primeiro o orelhão não funcionou, então eu precisava da carona. Eu entrei e naquela noite Deus usou um profeta na minha vida com muita força. Assim, parece que o cara tinha lido a minha história, tinha Ou pegado... alguém tinha contado tudo pra ele. Foi surreal. Porque eu sentei num lugar que não dava pra pessoa me ver, nem me perceber. Tinha acho que umas 80 pessoas. Tava tendo um testemunho. Essa pessoa pegou a palavra e falou assim, quando eu tava vindo pra cá, Deus disse que ia entrar aqui hoje um moço. Começou assim. E eu olhei todas as pessoas aqui. Tem alguns moços aqui, tinha mais um ou dois. Mas esses dois estavam desde o começo. Eu falei, não, e Deus falou, não são esses. E no meio da reunião, chegou aquele moço. Aí me apontou. Me apontou e aí... Deus falou, é esse. Aí ela falou, esse cara, pastor Iara. Ah, pastor Iara. Rapaz... Eu ia te perguntar o nome de quem Pastor era. Iara. Tia da Beta. A pastor Iara. É, lá da igreja. Rapaz, foi negócio fora do comum. Por quê? Porque travou N coisas. E aí a minha decisão ficou muito clara. E naquela semana, encaixou as coisas de um jeito muito glorioso. O pastor me chamou e falou, eu não tenho lugar para você, mas quero que você atenda o telefone. Eu aceitei. Eu fui atender o telefone da igreja. Aí ele falou, eu vou te levar no seminário. Mas aguenta um pouquinho que o seminário vai trocar de liderança. Quem está cuidando está sendo aposentado, vai embora. Reverendo Elton Wood. E está vindo o reverendo Bob Robert, né, o pastor Robert Collins, pastor Bob. Eles estão chegando, ele e dona, esposa dele, e eu te levo lá. Só que essa transição levou uns meses. Levava um tempo para acontecer tudo isso. Né? Então, esse período que eu estava atendendo o telefone, um sábado, o pastor Marcos Oliveira anunciou que ia estar no terminal central de ônibus, fazendo um evangelismo de rua. Eu falei, vou aparecer. Vou lá. Nesse dia nasceu o pregador. Porque eu cheguei, tinha umas pessoas passando ali no terminal, ainda não tinha, era o viaduto Miguel Vicente Cury. Não tinha o terminal lá dentro. Era só o viaduto. Era só o viaduto. E ele estava fazendo evangelismo, eu cheguei, comecei a ajudar. Aí ele falou assim, eu te vi no culto de segunda-feira. Eu falei, tá, eu tô indo. Aí falei para ele, eu tô atendendo o telefone lá na igreja. Aí ele pegou e falou assim, dá uma palavra. Eu falei, hã? Eu tinha sido criado numa igreja evangélica, mas nunca tinha pregado. Aí eu peguei a palavra. E comecei a contar a história do filho pródigo, do jeito que eu entendia. Do jeito que eu via. Né? E, rapaz, as pessoas foram parando. E eu fiz apelo. E as pessoas se converteram. Uau. Não é que eu fiz apelo, eu falei, você quer encontrar esse Jesus? Como ele me encontrou? Quando terminou, esse pastor, eu tenho uma de gratidão a ele, ele falou assim, você já se deu conta do pregador que você é? Eu falei, pastor, eu estou admirado com o superlativo da sua fala, mas eu não sou pregador. Eu estou tentando achar meu caminho. Ele falou, não, tem um pregador dentro de você. E ele vai explodir. Sábado que vem eu estou aqui, eu te aguardo. Cara, eu nunca mais parei de pregar. Nossa. Então, que forte, né? as coisas foram encaixando de um jeito e isso me ajudou a não olhar para trás. Porque também decidi, eu falei, eu vou agora
eu vou avançar. Eu entrei no seminário e comecei minha trajetória estudantil, né? Eu já tinha concluído o colegial, eu estava em época de vestibular e eu fui com tudo. Fui com tudo. No primeiro ano do seminário as coisas foram tão difíceis, assim, tão grotescas, que eu aceitei. O Ituano, aqui de Itu, o time, estava voltando a jogar. E lá em Itu tinha. O Salto de Itu era um time que disputava também. Estava disputando a segunda. Cara, eu estava tão sem dinheiro, tão sem grana. O que eu fiz? Eu estava fazendo seminário de manhã. Passei a treinar terça e quinta à noite. Lá em Itu. Para jogar de sábado para os caras para arrumar Um dinheiro. um dinheiro. Que também você queria decolar no evangelismo. Eu queria fazer as coisas, mas eu não tinha grana, Não tinha recurso. né? Eu tinha carteira profissional de atleta, joguei o Paulista por eles. No final da competição, eu levei outra dura do pastor. E essa foi definitiva, aí eu rompi de vez. Ele falou assim: quem abraça muitas coisas não abraça nada. Você tem um lindo ministério pela frente. Ou você faz uma entrega total ou sai de vez. Não dá para você ser duas coisas. Aí fui para casa, peguei aquela carteira de atleta já profissional assinada, guardei, eu tenho ela guardada. Nunca mais eu abri. Nunca, de verdade. Eu pego, mas eu nunca mais abri ela. Eu fiz uma entrega, falei: Senhor, eu não vou mais olhar. O meu caminho agora é outro. É outro. E aí começou uma sucessão de coisas que foram me empurrando para a direção que eu fui chegando. Logo em seguida a igreja me contratou, pagando o meu seminário, né? Pagava o meu seminário e me dava um salário mínimo. E aí eu Não precisava mais do futebol. não precisava do futebol. Dos treinos de Isso, 2 vezes. isso segurava. Eu não tinha que pagar mais a faculdade teológica. Uhum. E tinha um dinheirinho para me mover. Então eu saía de casa cedo, fazia o seminário. Chegava às 7, chegava meio-dia. Passava em casa, almoçava para a igreja. Chegava na igreja 2 horas. Só voltava às 11 da noite. A hora que fechava a igreja. Fechava a igreja. Nesse interim, 2 coisas importantes. Começou um culto na casa da irmã Maria. Esse para mim foi a maior escola. Eles eram zeladores, né, cuidadores de um prédio de residências. Eles queriam fazer uma reunião para abençoar as pessoas que trabalhavam lá. Eles moravam num apartamento muito pequeno e eu comecei lá toda quarta-feira a ensinar a palavra. Aí era o casal e os filhos. E começou, chega um, chega outro. O apartamento era tão pequeno que ficava 6, 8 dentro e 10, 12 fora. E essa irmã tinha muitos relacionamentos, a Mariazinha. Ela e o Maurício. Então eles tinham um relacionamento com um grupo que era na 31 de março. Então começou um culto na 31 de março. Aí eu comecei lá e chegou a ter 50, 60 pessoas na casa. Eles tinham um grupo que era lá em Barão Geraldo. Eu comecei lá. Então eu passava segunda-feira no culto na igreja, terça no lugar, quarta no lugar, quinta no lugar, sexta no lugar. Eu preguei em tudo quanto é bairro dessa cidade, em pequenas reuniões de 50, Núcleos. 80, célula, tribo de oração, de igreja batista, a quadrangular, assembleia. E aquilo foi fluindo, né? Foi fluindo. Esses 2 primeiros anos do seminário foi isso. Até que quando eu cheguei no 3º ano do seminário, aconteceu uma coisa intrigante. Eu participava do louvor da igreja. Participava. Tinha uma pessoa que dirigia e eu cantava. Na reunião de segunda-feira, eu passei a cantar na reunião de louvor. Eu era um back vocal. E eu tinha essa vida missionária na cidade para tudo quanto é lado. Pronto, começou a cantar agora. Aí
eu cantava ali para ajudar, mas eu nunca tinha dirigido um louvor nem nada. Houve uma crise na reunião de segunda-feira e isso me lançou no ministério de uma forma tremenda. Por quê? Porque precisou de alguém para dirigir o louvor. E o pastor me chamou e falou: a partir da próxima segunda, fulano não está mais. Você dirige, você assume o louvor e o culto. Eu falei para ele: pastor, aí, o senhor está me dando responsabilidades que eu não tenho a competência para elas. Ele falou: tudo na vida se começa um dia. Então, na reunião seguinte, eu fui dirigir o louvor. Agora, todo o time de louvor, por causa daquela crise, saiu. Aí sobrou um cara tocando baixo, o Giba, um cara tocando bateria, o Marcão, e o Ilquias, que era saxofonista, tocou piano na reunião porque não tinha músico. E aí, cara, foi louco. Porque ele, como saxofonista, é o melhor do mundo que eu já vi. Nem o Kennedy consegue alcançar o cara. Mas como tecladista na época, ele punha a mão nas notas. Plan, plan. Por isso Deus me abençoou demais, que hoje tocam comigo os melhores tecladistas, porque eu já paguei preço com tecladista. Mano, eu sei o que é tocar com um catador de frango. O cara tinha 3 dedos na... Que luta espiritual, você não tem ideia. Mas isso deu cancha para começar talvez a maior veia ministerial da minha vida. Que é exatamente esse é o nosso próximo ponto que eu queria falar. E nessa situação tem 2 coisas que ajudaram. Essa crise, eu fui jogado nesse fogo, e o pastor Marcos, que fazia o evangelismo de rua, ele me disse um dia: eu não tenho dinheiro para alugar o som, não vou mais fazer nada na rua. E aí nasceu a ousadia do meu ministério. Eu falei: pastor, se o senhor não vai, eu vou fazer. Eu não sei fazer, mas eu vou fazer. Então eu comecei a alugar som e ir para a rua fazer evangelismos de rua. Eu não era pastor. Eu estava trabalhando, atendendo o telefone e estava pregando nos... Veja, eu falava com o meu pastor: posso pregar na casa da Marizinha? Pode. Posso pregar no bairro? Pode. Ele deixava eu ir porque não tinha vínculo com a igreja. Só que ele não tinha ideia do que estava acontecendo. Estava acontecendo uma transformação radical na minha vida. Absurda. Né? Eu li a Bíblia numa sentada. E em 2 meses eu tinha lido as Escrituras 3, 4 vezes. Uau. De uma ponta a outra. E eu tinha uma Bíblia toda riscada. E tudo que o pastor ia pregando, eu anotava. Eu fui anotando. Eu fui criando esboço sem ser pregador. E Deus foi me levando. Foi me levando. Me levando de um jeito que não dá para entender. Todas as crises que aconteceram naquele período, elas foram extremamente fundamentais. Porque, veja, houve uma crise na praça, eu passei a pregar na praça. Houve uma crise na reunião de segunda-feira, eu passei a cuidar dela. Houve uma crise na reunião de atletas de Cristo, eu passei a dirigir uma reunião. Eu fui entrando em crises, né? E isso foi gerando escola. Mas Deus tem esse trabalho, né, pastor? Porque, na verdade, gente, ó, vou contar um testemunho aqui também, aproveitando o teu gancho. Pode. Porque comigo, no Ministério da Família e da Fé, foi exatamente assim que aconteceu. Surgiu uma crise, você chegou lá. Surgiu uma crise, eu apareci para dar um treinamento na época. Isso já fazem uns 9 anos. Acho que uns 8 anos. 8 anos. Né? Aquele dia, o pastor José me deu um susto naquele dia. Você lembra desse dia, pastor? Mais ou menos. Cheguei na Família da Fé para dar um treinamento pro pessoal de mídia. Com o seu irmão. Aí o pastor chegou e falou assim: viu, a partir de hoje o Danilo é o novo líder da mídia. Eu falei: eu olhei assim para todo mundo e falei assim: não tô sabendo de nada, não. Assim, não. A partir de hoje o Danilo vai assumir a mídia. Vamos embora. E foi assim que aconteceu comigo também. E você acabou ofertando um... Como chama aquela parada? A grua. Tá até lá, tá lá. Tá lá. O cara entrou na parada se estrepando, teve que ofertar. E foi legal, porque foram 7 anos no Ministério Sim. de Comunicação, né? E que, da maneira que transformou a tua vida, o que aconteceu contigo, pastor, também transformou a minha vida. Todas as minhas crises geraram ministérios, geraram treinamentos que não dá para explicar. Nada foi assim, ó,
uma coisa legal caiu no meu colo. Sim, Uma crise. uma crise. Por exemplo, eu não era pastor de jovens, né? Uhum. Eu passei a cuidar do louvor por causa de uma crise. Primeiro a crise foi no culto de segunda-feira. Aí eu dirigi o louvor Aquilo deu uma mudada na parada. Deu um boom, né? É. Aí houve uma crise no louvor da igreja. Eu passei a dirigir o louvor da igreja. O pastor da música da igreja, ele foi para outro ministério. Abriu o ministério dele, com a família dele, tudo em honra, mas com a lacuna, o pastor me chamou e falou, que Deus, ele tem esse propósito, né, pastor? De ele ele usar vai... pessoas e colocar pessoas em locais onde ele precisa que seja restaurado, reestruturado, reorganizado. Sim. Aí houve uma crise entre os jovens. A igreja estava crescendo, explodindo, mas a liderança que tinha dos jovens, ela se perdeu. O pastor me chamou e falou assim, eu quero que você assuma os jovens. Aí eu falei para ele, eu não tenho know-how para essa parada. Daqui a pouco você não vai ter nem tempo Ele mais. fala a mesma palavra. Tudo um dia todo mundo uma hora começa. Então, foram crises que foram sendo geradas que foram gerando as coisas que eu fui fazendo. As oportunidades, né, pastor? Houve uma crise com o grupo de altar. Quem orava no altar, quem cuidava de quem convertia, eu passei a liderar isso. De repente eu liderava N áreas, a música, os jovens, os obreiros do altar, o Que evangelismo. benção. Foram crises que eu fui jogado nelas. E aí, quando eu peguei os jovens, eu falei, pastor, mas o que eu quero fazer vai ser um problema. Ele falou, por quê? Eu falei, eu quero fazer uma parada que tem luz, que mexe no altar. Aí ele falou assim, desde que você cuide bem dos jovens, pode fazer. Aí eu peguei e chamei o eletricista da igreja. Eu fui na Santa Ifigênia, comprei uns canhões de lâmpada par, farol de fusca. Colocava gelatina na frente. Cara, eu venho de lar evangélico. De verdade, eu nunca fui numa festa do mundo, mas toda vez que eu ia numa festa que tinha música, Tinha dança, luz. tinha luz. Tinha luz. Aí eu falei, nós temos que fazer uma festa que tem luz. Tinha E luz. um cara me deu um presente de um vídeo de uma banda americana de louvor, que chamava Hosanna Music. Cara, quando eu vi aquele vídeo, Você falou, é isso que eu tenho que fazer aqui. falei, é o que eu quero fazer. Então, só que não tinha grana. Então, o cara cortou uma madeira, a gente pegou tomada de parede. Uhum. Colocou 40 tomadas de parede, E conectando. conectou, fez um multicabo de fio de eletricidade Misericórdia. e penduramos, primeiro aluguei 20 canhões de iluminação, de lâmpada par com aquelas gelatina ainda, né? Você colocava na frente. Tinha um strobel, acho que chama essa. O strobel é uma espécie de Tipo um globo, né? globo, né? É, Que com uns espelhinhos que colados. gira, pendurei uma parada dessa e tirei tudo do altar, do púlpito, tudo. Arrumei um tablado, pus no meio, pus a bateria no lugar alto, baixo de um lado, guitarra do outro. Armei uma banda de louvor legal e fizemos o primeiro Celebrai. Deu gente, vejo o auditório, cabia umas 600 pessoas. Sábado não tinha nada, lotou e repercutiu. A segunda fiz um mês, fiz outro, no outro mês fiz outro. Cara, foi uma explosão. E aí começaram as dificuldades, né? Porque começaram a dizer que eu estava transformando a igreja em boate, que eu estava transformando a igreja em cabaré. Começaram as lutas. As pancadas. Então, foram cenários de crise que Deus foi me levando. Então, quando está tendo alguma crise em alguma área, eu tenho um entendimento de que aquilo faz parte de algum processo que Deus vai nos usar. Sim. Como igreja, como pastores, como ministério. Eu não faço mais a leitura, assim, essa crise é pessoal. Até quando uma coisa é comigo, ou com a minha casa. As coisas não se definem só em nós, né? O T.D. Jakes diz assim, onde você cai,
é onde Deus te levanta. E onde Deus te levanta, nasce seu ministério. Amém. As pessoas levam as coisas muito no pessoal, né? Então Deus foi me ensinando que tudo aquilo tinha um propósito para minha vida, para minha casa, para minha. Foi uma crise que eu fui fazer um culto na casa da minha mulher. Uma família da igreja teve uma crise, não podiam mais ir à igreja por causa dessa crise. O pastor começou uma célula de oração por causa dessas pessoas. O pastor que foi dirigir, foi pastorear uma igreja que precisou socorrer a igreja. Fui enviado lá para essa crise. Saí casado. Foi Numa célula de oração que conheceu a pastora Roberta. Na casa da Beta. Que legal, pastor. Mas foi uma crise. Que legal. Uma crise doida. Eu estava cuidando dessa família e começou a chegar muitas famílias. E aí a Roberta chegou. Então, assim, existem muitas maneiras de você olhar. É lógico que todos esses processos não foram simples, fáceis, Sim. saudáveis. Né? Tem coisa que você começa é muito saudável. Mas tem coisa que você começa debaixo de luta. E são as lutas que fazem as nossas vitórias, nos amadurecem, nos habilitam, né? Se não tem luta, não tem vitória. Exatamente. E falando em luta e vitória, pastor, eu, na verdade, conheci a Família da Fé numa terça da vitória. Isso aí. Como que surgiu o Ministério Família da Fé? Outra crise. Porque, veja, teve uma crise na praça, eu entrei. Teve uma crise no louvor, eu entrei. Teve uma crise na célula de oração, eu entrei em grupo de comunhão e casei. Casou. Teve uma crise na juventude, eu entrei. Sim. Teve uma crise no que tange evangelismo, Deus foi me levando. E todas essas circunstâncias, aqui eu acabei tocando e Não tem problema. todas essas circunstâncias foram me preparando. Houve uma crise no que tange recurso para fazer evento. Eu comecei a escrever livro. Houve uma crise num sonho da igreja, que a igreja tinha um sonho de lançar um CD de música. E aí não fizeram. No meio dessa crise, o que eu fiz? Eu fui até o Paraguai, comprei 1000 fitas cassete, trouxe, agendei estúdio, gravei 8 canções, pus nas fitas cassete, ainda fazia com as escravas, né? Ia gravando, voltando. Fui numa gráfica, imprimi e lancei. O nome do ministério não foi primeiro Celebrai, foi Ministério Nosso Louvor. A ideia do louvor conjunto com a igreja, o congregacional. Sim. Aquilo foi tão estridente que uma gravadora de música latina, ela gravou um CD em espanhol. Eles ficaram tão impressionados com o que a gente fez ao vivo naqueles cassetes, que eles vieram ao Brasil e gravaram todo o CD deles de espanhol para português e eu dirigindo. As minhas experiências, e outra, quando eu fui gravar, o cara que eu chamei, arrumei o louvor, gravei, escolhi as músicas, fiz capa, eu fiz tudo sozinho. Na hora de gravar, o cara que dirigia falou assim para mim, canta mais atrás, que a sua voz é muito forte e desafina. Então, ele gravou. Eu tenho foto dessas coisas, né? Ele gravou ele na frente, mas o outro cara que cantou, as pessoas que eu escolhi, que ele pôs perto, e eu tô atrás. Eu não tô atrás, porque tudo não era pequenininho. Eu não tô atrás que eu sou alto. Você tá atrás porque o cara cara falou, põe pra trás. Põe pra trás esse cara que ele vai sobressair. Só que quando foi cantar, o pastor deu o microfone na minha mão e eu saí cantando. Porque eu dirigia segunda-feira. E o pastor entendeu que fui eu que fiz. E aí numa noite eu vendi 800 cassetes numa igreja. O que eu fiz? Gravei um segundo cassete chamado Águas Cristalinas, primeira canção que eu escrevi. Então, nas minhas crises, foram nascendo sonhos. Foram nascendo circunstâncias que foram gerando. Eu passei 30 anos num lugar. Num processo também de transição pastoral, né? Sim. Havia toda uma expectativa de transferência espiritual, de servir. E o meu pastor falou a vida toda, eu estou te preparando para me substituir.
Então estava num processo sucessório. Até que Deus entrou no negócio. E o primeiro culto da família da fé, inclusive, foi na Casa de Portugal, né? Por uma crise. Eu lembro que meu irmão, na época, pastor, meu irmão Celso. foi, o Celcinho foi. Sim. Aí ele tava na Casa de Portugal, ele tirou foto. E Trabalhou. E trabalhou, né? Pus ele para Ele trabalhar. trabalhou. Ele trabalhou. E eu lembro que ele me mostrava as fotos e eu falava assim, mas faz quanto tempo que que já tem essa igreja, a família da fé? Eu perguntei pro meu irmão, né? Porque meu irmão tá desde o primeiro culto. No primeiro culto ele tá lá. Ele tava lá. Aí ele falou, não, a gente tá construindo agora. Aí eu falei, mas tá lotada a Casa de Portugal. E aí foi um ministério que ele já começou já de um porte diferente, né, pastor? Primeiro por causa de tudo que foi sendo construído. Com o Celebrai, eu perdi o tecladista, que era o cara que gerenciava toda a música. Nessa crise, Deus me deu a banda que praticamente tem hoje. Foi numa crise. Chegou o Eric, chegou o Robson, chegou o Júlio, né? Chegou o Jeff. Que inclusive é a banda que faz hoje a live do Jô. A live do Jô se faz, né? Pastoreia com a gente. É o worship da church. Com essa turma a gente fez evento com 50, 60 mil pessoas na rua. Eu participei dos Four Rings. Dos Four Rings pra cá eu lembro. Sim. Nessa crise da minha vida, dessa transição, todo mundo acha que eu briguei com o meu pastor. Essa é a leitura que as pessoas fazem. Todo mundo acha que eu fiz uma cisão, me revoltei, né? Que existem muito folclore sobre o processo, né? E muita mentira também. Sim. Tipo assim, tal coisa estava estabelecida, você se revoltou e saiu. Não é verdade, né? E o que de verdade aconteceu foi uma experiência tremenda com Deus. Um agir de Deus, né? Eu estava pregando num culto na Igreja Central. Eu estava consciente de tudo que estava acontecendo. Havia um processo sucessório, né? Houve muitas movimentações. Agora, todos os homens têm seus desejos, sonhos, anseios, e eu não sou nada contra isso. Mas havia uma manifestação de Deus sobre aquilo. E numa reunião, eu ia pregar, a igreja estava cheia, eu tenho respeito pelo meu pastor, foi meu pastor por anos, me batizou, me casou, me levou ao seminário, foi usado na minha vida. Eu não tenho rancor, mágoa, não tem nada disso. Porque eu só me tornei o que eu me tornei pela escola as ferramentas que Deus me permitiu ter. Mas as pessoas precisam entender que foi Deus quem me tirou. Foi Deus que me levou para. Numa reunião, num domingo à noite, num dos momentos mais sublimes da igreja, naquele ano o pastor decidiu que no aniversário da igreja, que é outubro, sempre tinha um mês todo repleto de festa, e todo aquele mês ele era repleto de convidados. Naquele ano o pastor trouxe para pregar pastores que tinham tido uma relação com a igreja e eram pastores, chamou pastores da casa. E eu fiquei com a última reunião. Eu preguei naquela última reunião. E naquela reunião Deus me visitou. Eu estava no canto, os pastores sentaram no primeiro banco embaixo, eu estava no canto. O Senhor falou assim comigo, bem claro: me entrega seu Isaac. Cara, eu ajoelhei e comecei a orar. Falei, Senhor, estou te entregando meu ministério, estou te entregando os livros, as agendas. Eu viajar o Brasil todo. Por bondade de Deus, me tornei o pastor mais conhecido da denominação. Foram coisas que Deus foi fazendo, né? E o Senhor falou assim para mim, bem claro: isso não é seu Isaac, isso é o ministério que eu te dei. Estou ali no canto, pensando, segunda vez que o Senhor falou comigo, me entrega seu Isaac. Falou, eu te entrego a Roberta, te entrego o João, te entrego a Belle, te entrego a minha família, te entrego a minha casa. O Senhor falou assim, isso não é teu Isaac, isso é a família que eu te dei. E como aquele cantinho, a gente ficava, os pastores, cara, eu fiquei sozinho, todo mundo sentado. Eu estava tendo uma experiência vultuosa. Eu virei assim, eu olhei a igreja numa posição que você via ela lotada. Eu ajoelhei e falei, Senhor, eu te entrego essa igreja, esse ministério, o amor que eu tenho por essa igreja. Meu pastor dizia, e era uma verdade, ele falou assim,
que ele não conhecia um cara que amava aquela igreja como eu amava e amei. Ele falava assim, quando eu reformei, deveria ter construído embaixo do púlpito um apartamento que o Justo moraria aqui, com certeza. Né? Eu fiz coisas que as pessoas desconhecem. Por exemplo, quando estava reformando a igreja, ela ficou desconexa do templo, ficou a fábrica velha, com a fachada que tem, e uma tenda. Todo sábado cedo eu pegava 2, 3 garotos da igreja e ia lavar a igreja para o culto de domingo. Serviço de funcionário, eu ia lavar o altar, lavar a igreja com as máquinas VAP, para ter culto de jovens à noite. E aí o Toninho, o Emerson e mais 2 moleques me ajudavam a pôr as cadeiras no lugar. Os meninos da música vinham até montar. hoje eu vejo o pastor Josimar dentro da igreja, lavando a igreja. Eu não tenho problema, isso é chamada, é paixão. Arrumando cadeira. Que isso para nós, por exemplo, eu como membro, eu falo, que prazer de ter o meu pastor envolvido desse jeito na minha igreja, né? É uma paixão. Sim. Aí o dia que eu fiz essa entrega, minha vida fez assim, ó, virou. E eu fui pregar numa conferência lá no sul do país, naquelas Foz do Iguaçu. Tinha mais de 4.000 pastores. E um pastor africano levantou, olhou para mim no meio de 4.000 pastores. Eu ia pregar, ele falou assim, fica em pé, pastor. Eu fiquei em pé, ele falou assim, nos próximos 3, 4 meses, eu te tiro do teu lugar com raiz e tudo, e te planto numa terra nova. Eu achei que ia embora. Estados Unidos. Falei. Pensei que Deus me ia arrancar daqui. E ele deu essa palavra, e no fundo eu falei assim, se esse cara conhecesse a minha história, não ia fazer uma profecia dessa. Para mim sair do lugar que eu tô, só uma movimentação do meu pastor doida. O cara me entregou a segunda palavra. Para você saber que eu sou Deus, eu te tiro lá com raiz e tudo e uso o teu pastor para pôr você para fora. Cara, dia 20 de janeiro, um domingo, 2 dias do meu aniversário. Eu estava no culto de manhã, sentei, meu pastor chegou, sentou, bateu na minha perna e falou, não tem mais lugar para você aqui. Então, existem coisas... Uma movimentação totalmente espiritual. Diferente e espiritual. E tem testemunhas, porque pessoas estavam perto e ouviram. Minha mulher estava sentada atrás, meu irmão estava do lado, pastores amigos estavam perto. E não foi uma coisa, ele fez porque ele tinha algum problema. Ele fez porque Deus estava no processo. Quando Deus está num processo, e quando eu saí, eu não tinha para onde ir, eu recebi convite para ir embora. E só não fui embora porque a Roberta falou assim, é melhor a gente orar, porque eu ia aceitar o convite que surgiu lá de fora, sem orar. Porque eu não queria mais ficar por aqui. E foi incrível como eu fui parar no endereço que a família da fé é hoje. O pastor da igreja é o pastor Adilson e Deus falou com ele. Ele foi lá em casa, levou o estatuto da igreja, ele levou as contas da igreja, o cheque, a chave, tinha 4.000 reais na conta, 3.500 o aluguel. Ele falou, o aluguel do mês aí está garantido, e 500 mil de dívida. E falou, Deus mandou te entregar tudo. Aí eu falei para Roberta, tá entregando porque tem dívida. Como é que você assume um negócio que tem 60 pessoas e tem dívida? E quando eu fui ver, eu falei, mano, era muito feio, era ridículo. As pessoas à volta falavam, não, vamos para dentro, vamos para cima, é com a gente. Mas eu não conseguia enxergar a realidade. Do tamanho do propósito de Deus. Aí Deus, nessa crise, Deus me deu um sonho. Eu estava pintando uma fachada numa escada e não conseguia ler. Aí alguém na base da escada falou, desce. Quando eu desci estava escrito vinho novo. E o chão era vinho. Era bem feio, rústico, antigo. Quando eu entrei dentro da família da fé, que era a Igreja Batista, eu entrei, cara, tudo lá era vinho. E estava escrito no púlpito, vinho novo. Então eu tive a compreensão exata que Deus... Que era aquilo. Aquela direção que tinha que Era tomar. aquilo. E agora, a gente fez uma reunião lá para ver, e nesse dia choveu. Choveu mais dentro que De fora. fora. Então, tinha uns 30 homens, essa reunião tinha uns 30 homens, e um cara, Ailton, ele falou assim, pô, vamos fazer uma oferta aqui para ajudar o pastor. Eu falei, mano, não trouxe vocês aqui por causa de oferta. Eu trouxe vocês para ver o lugar. Não, vamos fazer uma oferta.
pegou o papel, deu para cada pessoa, e cada pessoa escreveu o que podia dar Pra em ajudar. valor para ajudar na reforma em 3 vezes. Alguém me perguntou, quanto é que precisa para reformar? Eu falei, uns 40, 50 mil a gente reforma. Deu 130 mil reais os 30 caras. A gente decidiu reformar e não tinha como fazer culto ali. Então eu saí na cidade, porque não tinha reunião, não tinha povo, não tinha nada. Eu saí na cidade procurando um lugar. Eu fui na Casa de Portugal para ver se eu conseguia alugar o auditório da Casa de Portugal para fazer um culto. O cara pediu para mim, falou, eu quero 2 mil reais por reunião. Falei, é inviável. Se eu fizer 4 reuniões no mês, são 8 mil. Não tinha um centavo. Eu tinha um pequeno dinheiro para reformar lá em cima. Quando eu saio, encontrei na porta a Leonice da Paz. Ela falou assim, o senhor está fazendo aqui? Eu falei, eu vim ver se consigo alugar. Ela falou, vamos entrar. Entrei, o presidente da Casa de Portugal, que tinha acabado de me receber, falado do valor. Ela falou, o senhor sabia que ele é filho de português? Aí ele falou, isso muda tudo. Aí ela falou, e ele é meu parceiro. Aí ele falou assim para mim, você usa a casa domingo, terça, sexta, o dia que você quiser. Eu te cobro 2 mil reais por mês. Uau, mudou o jogo. Tudo. Aí eu falei para ele, eu vou limpar, vou lavar, vou consertar as luzes, vou consertar os ventiladores, vou arrumar o púlpito. Aí liguei para os meninos da música, aí primo do Robson, né? Sandro, né? Tio do obreiro aí. Tinha grana, esse cara emprestou o som. Pegamos a bateria do Rick, que era a bateria de criança que ele tinha, era a bateria. O teclado de um, baixo do outro. Aí chegou o Celso, eu falei, Celso, vai tirar foto. E marquei um culto para terça-feira. Primeira reunião, 4 de abril. E colocamos 100 cadeiras. E chegou 104 pessoas. Chegaram 4 pessoas a mais do que as cadeiras que a gente tinha posto. E foi surreal, porque naquele dia nasceu um sonho. Não tinha nome. Quando foi a segunda reunião, na terça seguinte, chegaram acho que umas 300 pessoas. E nunca mais parou de chegar gente. Já são 10 anos. 4 de abril vai fazer 10 anos. A gente abriu 26 igrejas. Por bondade de Deus, emancipou. Foi assim uma direção divina, porque se tivesse chegado na pandemia com tanta igreja, a gente teria morrido. Então Deus foi fazendo as coisas, né? Deus cria as crises criam as respostas. E essas respostas, pastor, geralmente elas vêm concretizada na vida das pessoas, né? Alinhamento, Que né? estão ali naquele ministério. Como na minha vida, por exemplo. A minha vida foi restaurada Sim. dentro do Ministério da Família da Fé, dentro do seu pastoreio. Sua E crise gerou uma... a minha crise gerou uma bênção, né? E hoje um ministério para você. Exatamente. A minha família, pastor Jossi, ela é fruto do que Deus fez na tua vida e do que Deus fez no teu ministério. Eu tenho o maior orgulho de estar aqui contigo hoje, Eu poder olhar também. nos seus olhos e falar isso, que eu tive várias crises, e crises que me construíram, né? Sim. Crises que geraram renovação, geraram um renovo de Deus na minha vida, né? E todas elas eu tive o pastor Jossi ali comigo, né? Do meu lado, sendo um grande amigo, um grande parceiro. A Gabi, por exemplo, a Gabi ela teve uma parada, lembra quando a Gabi teve uma parada cardíaca, cardiorrespiratória? A Que Gabi milagre. praticamente morreu nos meus braços. Eu perdi a minha filha nos meus braços. Uma ressurreição. E houve uma ressurreição. O Lucas demorou 10 minutos para Pra começar sair. a respirar sozinho. Depois que sair sozinho. Exatamente. A Isa. Aí vem a Isa. Aí vem a Isa. Ela me faz o favor de nascer com 6 meses de vida, de gestação, em plena pandemia, e ainda eu pego Covid na semana que ela nasce. né? Luta. Então, foram muitas lutas. E ela ficou né? semanas no Ela ficou UTI. 51 dias internada, entubada, pastor. É luta. E foi uma luta que gerou outros frutos, né? Foi uma crise também.
né? Meu casamento foi reconstruído dentro da família da fé, debaixo do seu pastoreio, né? A minha vida, os meus negócios, os meus projetos. E eu tenho o maior orgulho de falar isso, de testemunhar o que Deus usou a tua vida, Fez. usou o teu ministério para fazer comigo. Né? E eu tenho muito orgulho disso hoje. E isso também, pastor, acontece com muitas famílias. Né? E hoje, quando a gente fala nesse suporte, desde que a família da fé foi constituída, como que é feito hoje? Na minha vida eu sei como que foi feito. Debaixo de muita unção, de muita graça, mas socialmente falando, né? Qual que é essa importância? Na minha vida teve de suma importância. Mas quantas famílias hoje já passaram pela mão do pastor Josimar Fonseca? Conta um pouco disso pra gente. Bom, eu estou pastoreando agora já faz 34 anos. O grande desafio desse tempo agora não é só da pandemia. A pandemia acelerou esse processo. É o grande desafio que os seres humanos estão tendo de saber se relacionar. A maior dificuldade hoje é a dificuldade espiritual desse tempo. Sim. E essa dificuldade que envolve as relações humanas, né? Antigamente você tinha... Era muito mais leve certas coisas, essas coisas se tornaram muito pesadas, muito difíceis, desafiadoras. Né? Uma família... Não tem família fácil. Tem família forte. Não tem família que tudo dá certo. Todos nós temos lutas em N áreas. Saúde é uma área. Finanças. Né? Finanças é uma área. Relacionamento é uma área. Né? As demandas que cada um tem, que alguns podem ter uma área mais forte, por exemplo, você pode achar uma casa que os caras estão muito bem financeiramente, mas não estão se relacionando. Aí você pode achar uma outra família que eles não estão tão bem financeiramente, é muito difícil a vida, mas eles se dão super bem. Então, cada um tem sua demanda, sua relação, sua criação, sua história. Eu parto do princípio de que o que faz dar certo, o que ajuda a dar certo, o que leva a gente a ter saúde no processo é entender o propósito para o qual a gente foi levantado, constituído, configurado. Sim. Né? Quando você entende esse propósito, as coisas têm um outro sentido. Por exemplo, eu conheço homens que tiveram grandes dificuldades nas suas vidas. Eu lido com um homem que a mulher dele adoeceu há 10 anos. Adoeceu de não poder providenciar certas coisas básicas para uma relação saudável. Por que eu admiro esse cara? Porque apesar do sacrifício que a vida trouxe, esse cara não perdeu a alegria de viver, não amargurou por não ter algumas coisas que são deliciosas no casamento, né? Agora, essa é uma história, nem todas as histórias são assim. Então, nós vivemos um tempo que as pessoas lutaram para matar Deus. Né? A sociedade que a gente vive hoje, elas passaram a dizer, não existe Deus. Né? E viver essa vida distante de Deus gera esse cenário terrível que a gente está vivendo. Então, essa tentativa absurda da ciência, da religião, da política de desconfigurar Deus, tornou-se a ferramenta mais poderosa para a fé. Porque ao mesmo tempo que as pessoas estão tentando negar a existência de Deus, a existência de um Criador, a fé está se manifestando e brotando onde ninguém esperava. E isso acontece hoje no dia a dia, né, pastor? Acabou. Então, esse ambiente, Danilo, torna muito gracioso o exercício da pregação da palavra e desafiador ao mesmo tempo.
Porque se Deus não fizer, não tem jeito. Se o poder de Deus não se manifestar, é religião. Mas desafiador. Desafiador porque as pessoas estão, como as escrituras declaram, amantes de si próprias, se permitindo viver bestialidades do mais baixo nível, se entregando a todas as paixões possíveis desse tempo. E a Bíblia diz que o Deus desse século cegou o entendimento das pessoas. Então você encontra hoje as pessoas. Antigamente você encontrava uma pessoa de 40, 35 anos assim, quebrada. Hoje você encontra um garoto de 12 anos moído. Eu tive esses dias com os pastores fazendo uma visita num lugar de acolhimento de crianças e tinha um menino, uma criança. Que, inclusive, nós temos um projeto social para entregar lá também, viu, pastor? Veja, se não é essa misericórdia nossa nossa igreja, de pessoas de chegar, cara, tinha um garoto que ele foi tão abusado que o reto teve que ser reconstruído. Tamanha a crueldade, cara. A malignidade, né, malignidade que, você já pensou, você tem 3 filhos, eu tenho 2. Você vê seu filho ser abusado por um adulto, cara, isso é o mais baixo nível. Aí você vê o ser humano entrega as drogas, entrega a bebida. E isso é uma coisa que todos sabem que tem. Mas aí tem um outro lado da ignorância, da manipulação, da mentira. Quanta coisa terrível foi gerada nesse tempo de pandemia em prol de desejos de alguns. Por exemplo, a própria igreja ela foi fechada. 200 dias. E aí como que fica um povo à mercê por 200 dias, pastor? Sem o suporte da igreja, sem o apoio psicológico, sem o apoio pastoral. Nós tínhamos que reinventar toda a nossa trajetória. Como que foi essa reinvenção, pastor? Graças a Deus a gente não estava tão desatualizado do processo que envolve rádio, televisão, mídias sociais, canais de comunicação. Eu mesmo vi diversos ministérios fechando a porta. E Deus foi nos instruindo. Nós já tínhamos uma movimentação da ceia, que a gente serve para a comunhão dos cristãos, embalada em suco de uva num copo esterilizado. Certo. Nós agregamos o pão, lacramos isso e começamos a distribuir gratuitamente. A gente já fazia ação social para atender 200, 300, 400 famílias com cesta básica, com produto de higiene pessoal e higiene da casa, né, doméstica, né? Sim. E aí Deus foi nos levando a nos mover de uma forma que isso foi alavancado para uma dimensão de quase 1.000 cestas todo mês. Eu me lembro que nos primeiros meses da pandemia, inclusive, teve uma campanha que eu tive o prazer de participar junto contigo. E aí colocamos outdoor. 1.000 cestas básicas distribuídas naquele mês, né, pastor? Naqueles meses deu, eu acho que 8 ou 9 meses direto, 1.000 cestas. 1.000 cestas, todos 1.990, 1.100. E assim, católico, cristão, carismático, espírita, fosse a religião todo mundo começou a chegar para ajudar. E a gente conseguiu fazer a manifestação de abraçar as pessoas com misericórdia. E acho que esse é o papel da igreja, o papel da fé, né? É não ter pão só na mão, é quebrar seu pão. Então, nós sempre fomos uma igreja, eu sempre pensei nas ações onde eu estou, perto de onde eu estou e longe de onde eu estou. Então, nós fazemos muitas coisas para quem está na nossa igreja que tem dificuldade. Isso é uma vertente. Cuidar primeiro dos domésticos da fé. Mas aí fazemos muitas coisas aqui na região que a gente está. Né? Estamos em São Paulo, estamos nesse estado, tem muita necessidade. Aí fazemos muita coisa no Brasil. É uma outra realidade. Estamos fazendo o Morro da Dona Marta, fizemos lá no Piauí, fizemos lá em Belém do Pará, né? Fizemos lá em Manaus. Então são braços da misericórdia. O resultado desse trabalho social, pastor, já aproveitamos para dar um gancho na área social, qual que é a repercussão isso na vida das pessoas? Qual que é o feedback que vem positivo? É a gota da esperança. A gota da esperança
quem não tem uma miséria para lutar não sabe o que é não ter esperança. Eu estive com o pastor Marquinhos no Oziel, inclusive, Sim. entregando cestas, e há um trabalho, um projeto social de construção de moradias, né, pastor? Sim. Conta um pouco disso pra gente. Reforma de ambientes, construção, adaptação. Minha mulher tem uma loja hoje, a Beta criou a Tube Brand, porque a gente fazia muito bazar, né? Bazar. Do MIT. Aí a galera hoje não tem como doar, né? Você acaba tendo que pegar sua roupa, dar para um tio, para um primo, para alguém da igreja. A crise da pandemia tirou também poder de condição, né? Sim. Então a gente fazia um bazar vultuoso que abençoava milhares. Aí isso mingou, ficou muito estreito. Então a gente gerou outras ideias, outros caminhos, né? E esse é um caminho que a gente está usando para vende um material, aí montamos e mobiliamos o apartamento de um moço que separou. Ele estava passando uma luta, a gente colocou geladeira, fogão, micro-ondas, cama, roupa de banho. Ele só tinha roupa do corpo, panela, prato, e a primeira compra. Então são coisas que vão se configurando para a gente exercer misericórdia onde precisa de misericórdia. A esperança, quando ela é roubada, ela traz um ambiente de desgraça para a vida da pessoa e para a família da pessoa. Então, por exemplo, você chega num lugar como lá em Belém, né? A gente vai com médicos, vai com dentistas, aí você faz uma obturação numa boca de uma pessoa que ela não sabe o que é uma limpeza bucal, ela não sabe o que é um fio dental, uma pasta de dente, uma escova, ela não sabe o que é uma higiene. A gente tem, veja, eu tô falando de Manaus, Belém, Piauí, né? Você chega aqui em Campinas, a gente foi atender a Casa Paz, a Casa Sonho, a Casa Mel, as crianças nunca tinham tomado um picolé. Estamos em Campinas, cara. Centro urbano entre as 10 cidades mais poderosas do país. Eixo da economia nacional. Cara, aí o cara não tem picolé, né? Não tem picolé. Então, existem algumas pessoas que eles chegam a condições preciosas de governo, de liderança, mas ele não tem olhos para essa realidade. A realidade dele é poder, é ter a caneta para assinar, mandar. Então, nós estamos precisando de gente que não saiba só assinar, saiba gerir, saiba administrar em favor de quem de verdade precisa. Que são os mais vulneráveis, né, pastor? Então, eu acho que deveriam se criar ambientes que favorecessem a criação de emprego, a geração de serviço, a conquista do seu pão, né? Senão a gente fica muito na mão, na dependência de governo, e assim, fica muito fácil manipular. Eu te tenho na mão, você tem que fazer por mim. Enquanto eu tô te alimentando, eu tô te dando... A gente tem que ensinar o cara a pescar. Não ficar dando peixe pra ele. Não, dá o peixe pro cara. Aí o cara não produz, se acomoda. E o ambiente do comodismo é terrível porque estabelece a miséria. Então, nós temos veja, o Brasil é a maior potência em água potável do mundo. A água é ouro, mano. Então, o Brasil, nos próximos 40 anos, vai alimentar o mundo no que tange grãos. O Brasil é a maior riqueza de grãos do mundo. O maior produtor dos Estados Unidos de milho. Mas o Brasil é a maior riqueza de grãos do mundo. E o Brasil tem perto de 400 mil quilômetros de área plantável de agricultura, usa 62 mil. Então, o Brasil tem muito para usar, mas é mal administrado. Mal gerido, sempre debaixo de roubo, de corrupção. Esse é o nosso karma terrível que tem que ser quebrado. Sabe? Quebrar. Criar ambientes de justiça, cara. De dignidade. Né? Você pega meu filho, pega o Henrique, esses meninos começam a olhar para frente, eles falam assim, os caras estão acostumados a ver coisa errada e dá certo. Aí o que acontece com a mentalidade, os caras vão desacreditando que coisas boas possam acontecer. Sendo que coisas boas podem acontecer. E devem. Deve ser natural. Esse é cara, ser leal a uma esposa não deve ser um absurdo. Deve ser o natural. Deve ser o natural da vida.
você tem uma relação boa com as pessoas, a despeito do que acontece. Porque o que acontece hoje? Se uma coisa hoje não acontece como eu quero, eu emburro, eu brigo, eu me revolto, eu não falo mais com ninguém, todo mundo não presta. Então veja, nós olhamos uma classe pastoral igreja, nenhuma igreja presta. Uma classe política, ninguém presta. Time de futebol, ninguém presta. Empresário, só venceu porque fez coisa errada. Cara, é uma mentalidade ruim e desesperançosa. Então, quando você chega num lugar com a mentalidade não de uma igreja, porque a questão não é fazer a família da fé dar certo, é o reino. Até mesmo porque hoje o pastor Josimar ele é um dos maiores conferencistas que tem no Brasil, né? Misericórdia. Hoje um cara escreveu, você é o maior pregador. Eu falei, mano, tem cara com 2 metros aí, eu tenho só 1,80. Não tem, assim, é como dizer que o Brasil tem, o melhor jogador do Brasil é fulano. Uhum. Tem um celeiro de gente boa. Tem muitos, né? É assim, eu tive a graça de... eu não trabalho pelo meu nome. Isso é uma coisa que me acompanha. Eu também não trabalho pela família da fé. Eu pastorei a família da fé, eu sou o pastor Jossi, mas o meu trabalho é pro reino. Um dia eu estava em São Paulo, pastor, batendo papo com um amigo meu, aí conversando com ele. Eu estava em São Paulo num cliente nosso lá da agência, né? Aí esse amigo falou assim, viu, sabe que foi um pastor, que ele é de Campinas, mas eu não lembro o nome dele, lá na minha igreja em Osasco, uma igreja de Osasco. Osasco, Guarulhos? Osasco. Osasco. Eu falei pro pastor hoje. Cara. Eu falei, e qual que é o nome desse pastor? O Fonseca, Eu falei, Josimar Fonseca? Ele falou, é meu pastor. Ô, louco, ele estava na minha igreja, né? Então, é nítido, assim, a diversificação que o pastor Josimar Fonseca, ele executa em vários ministérios. Eu tento treinar meus liderados e os pastores que trabalham comigo de que a gente não faz pra gente. Quem faz para si, morre em si. Morre em si, pastor. É o altruísmo do Cristo. Veja, tinha 12 discípulos, tinha 20 mil pessoas. Se ele sai fora com os 12, tranquilo. Ele falou, nós vamos alimentar todo mundo. A turma falou, não. Ele podia ter não dá para pagar. Ele podia. Não dá para pagar. É muito dinheiro, nós não temos. Quebra o ministério agora. Ele falou assim, não. A gente vai alimentar todo mundo. Aí o pão vem da mão do menino para a mão dele, para a mão dos discípulos, para a mão das pessoas. E quando faz a soma, diz assim, todo mundo comeu e sobejou. Por que sobejou? Porque alguém teve coragem de falar assim, não estou trabalhando para mim. Não estou livrando a minha. Não estou resolvendo o meu lado. Né? Eu já coleciono algumas vitórias preciosas. Por exemplo, eu não batizei você, mas vou batizar seus filhos. Mas apresentou os 3. Apresentei os 3. Eu batizei o pastor Robson e batizei o Rick. Gente, o Rick é nosso operador de áudio aqui. Ó. Eu não casei o Robson, mas vou casar o Rick. Vai casar. São coisas que Deus pôs na minha vida. Sim. E assim, essa movimentação não tem a ver com o meu filho e a minha filha, tem a ver com todos. Eu tenho filhos, mas trato os filhos dos pastores que trabalham comigo como os meus filhos. Por quê? Porque não se trata de mim. Não encerra em mim. Não é meu nome. Sim. Já vi gente falando, cara, se você der mole, teu nome está no chão. Cara, não é meu nome, não se trata de mim. Primeiro que o ministério não é meu, o ministério é do Senhor Jesus. Entendeu? O chamado é do Senhor para a minha vida. Mas Ele não me chamou para falar de mim. Ele não me chamou para fazer a família da fé dar certo. Ele não me chamou para eu ter projeção, destaque. Ele me chamou para servir pão. Essa parada difere tudo para mim. Agora, as pessoas hoje não valorizam isso. Porque o que é que as pessoas valorizam? Quantos seguidores você tem? Quanto dinheiro você tem na conta? Qual o seu carro lá fora? E não tem nada, não tem nenhum problema você ter uma vida digna, ter um bom carro, morar bem, viajar. Normal. Agora, não é isso o processo. O processo não é esse. Então, todas as movimentações que nós fazemos, nós não fazemos para provar para ninguém que a gente sabe fazer. Né?
A gente tá lá com uma ferramenta poderosa que é o Church Truck, que é a carreta. Ela E é o uma... Church Truck? Vamos colocar esse caminhão na rua, pastor? Agora, tá quase lá. Que é uma outra coisa doida do que a gente sou há 20 anos. Sim. Tem tudo a ver com ação social, né, Tem. pastor? Ela vai, o Church Truck ele vai ser uma ferramenta É a maior de ferramenta disso aí. evangelização, Ação ação social, social, misericórdia. psicólogos. Isso aí. Como que funciona esse projeto essa área social, pastor? Cara, na realidade, assim, a gente fez muito evento com o Celebrar, com a música, com o evangelismo, lá, desde do Miguel Vicente Cury, que aí virou terminal central de ônibus. Então, sempre fiquei pensando, né? Como é que a gente pode facilitar? Porque toda vez que ia fazer uma parada, tinha que alugar palco, alugar energia, luz, telão, som, fogos. Todo esse ambiente tinha que alugar. E caro. Aí, por que não ter tudo num lugar para facilitar e ser barato e mais fácil? Então comecei a pensar num trio elétrico, mas ele não entra em tudo quanto é lugar. Uma vez a gente alugou um trio elétrico para fazer uma marcha para Jesus, e aí ele entrava na cidade, começou a tocar nos fios de alta tensão, pô, que loucura. Mas a gente estava sonhando alguma coisa que tivesse tudo dentro, junto. E por 20 anos a gente lutou e assim, não tinha o dinheiro, não tinha condição, não dava. Até que eu fui pregar em São José dos Campos, lá no pastor Carlito, e um abraço aqui para ele, porque tenho um respeito pela vida dele, na igreja abraço, da pastor cidade. Carlito. Carlito Paz é um príncipe. Aí, na volta, um cara me ligou, eu tomei um café com ele agora, hoje cedo, com essa mesma pessoa preciosa, Paulo, e ele pediu para gente tomar um café cedo. Pô, só que era 2 da manhã, eu tava chegando em casa. Né? Até o Wesley falou, pô, ele é o irmão que toma café de madrugada cedo. Não, ele é um homem muito gracioso, cheio de Deus, né? Uma família muito preciosa, um cara que tem agenda precisa, organizada, e um tremendo sustentador da minha vida, ministério. Deus cubra ele com a graça dele, onde estiver agora ouvindo a gente. Amém. Ele me chamou e falou, pastor, eu tenho tal valor para construir tal coisa. Só que naquela madrugada, eu tinha brigado com Deus. Brigado não, a palavra é chorado, lamentado de não ter conseguido construir. Só que eu lamentei de madrugada, de manhã chegou. A Bíblia fala, o choro dura uma noite, mas a manifestação da alegria chega de manhã. E de manhã, naquele dia, esse servo de Deus foi usado para permitir construir a ideia. E aí ela partiu de tá tudo dentro, você abre o teto, sobe o LED, o som, você desce as laterais, abre-se o palco, você puxa dentro, sai a cabine de filmagem, enfim, é uma estrutura, Uma mega estrutura, né? Vale 1 milhão e pouco hoje, vai liberar agora o último documento, e com esse documento a gente vai poder ir para a rua e fazer alguma coisa relacionada a, não dentro da parede, mas a igreja fora. Porque, na verdade, a igreja ela tem essa responsabilidade social, né, pastor? De levar ações sociais que ajudem a melhorar a vida das pessoas. Esse é o distintivo do ministério. A gente fica, às vezes, esperando da política, esperando do prefeito, do governador, do presidente da república, do vereador, do deputado. E nem sempre isso vem na verdade, muito difícil esse suporte vir de políticas públicas do próprio sistema governamental. Não Mas tem a recurso igreja, pra tudo, né? nem tem, na verdade, recurso para tudo. Eu estava até falando, eu fiz uma live com o Abraham Weintraub, que foi ministro da Educação, e eu estava batendo um papo com ele exatamente sobre esse aspecto, nós estávamos falando sobre isso. Que hoje, por exemplo, nas escolas, existe uma defasagem muito grande de professor de português, de matemática, de química, de biologia, que não tem. Né? Se fala assim em construir escolas, mas não tem nem professor. E a mesma coisa a parte de políticas públicas nas ações sociais. Porque a gente está num êxodo. Existem certas profissões que elas geraram um êxodo. Sim. Por exemplo, a geração de agricultores da Europa tem idade de 70 anos. A geração americana tem 60. A geração brasileira tem 40 anos. Por quê? Porque o filho de um agricultor aqui no Brasil, e também na América hoje, ele fala assim, para que eu vou entrar numa parada doida que essa meu pai está fazendo, plantar, se é esse sacrifício doido? O cara migra. Ele sai fora. Sai fora. Sai fora. Aí o cara quer uma vida mais urbana,
Porque E menos pesada. menos pesada. O desafio de empreendedorismo no Brasil para áreas, ela hoje é um desafio. Por que o cara vai ser professor de um colégio para ganhar R$ 1.400? O Bolsa Família dá isso. Não, o policial militar hoje ele ganha só 3 salários mínimos. Acabou. Em média. Então, o cara começa a olhar e fala, não dá. Vou expor minha vida, Eu acho que tinha que melhorar essa movimentação, melhorar esse processo, porque quando uma coisa como essa que exige, o cara que dá aula, que ensina, ele é a própria ferramenta e ele tem que se reciclar, e não é barato o cara estudar, se reciclar, refazer. Aí ele vai para uma sala de aula, dar aula para uma galera que não está afim de estudar nada. E agora no online perdeu muito ainda. Perdeu, pastor. Muito, né? Eu penso que se a gente não começar a parar para pensar, nós comprometemos muitas coisas preciosas para o futuro. Mesmo dentro da igreja. A igreja não pode ser um lugar em si mesmado, né? Pensando em si. Nós temos que pensar fora da caixa, pensar fora da realidade, propor novas manifestações. Eu pretendo daqui para o fim do ano fazer o Dia da Ação de Graças, porque a gente precisa ser grato pelo que a gente conseguiu vencer nessa pandemia. Eu estava falando com um amigo, estou com uma ideia preciosa, fazer o culto da honra e chamar todas as famílias que nós conhecemos que perderam algum ente querido no Covid e trocar o nosso luto pela honra. Porque o luto é uma manifestação que parece honrar alguém, mas não é. O luto é um momento que você vive, mas nem o luto pode ser eterno. Ele te aprisiona e te destrói. Então a gente precisa crer que a melhor maneira de honrar alguém que a gente perdeu é estabelecer honra. Estabelecimento de honra. Né? Olha o que o Pelé falou. Me honre em vida, não depois da morte. É em vida. Meu pai falava isso para mim. Eu quero receber em vida a minha honra. Então, nós temos que ter movimentações agora como igreja que nos leve a pensar nessas famílias, na dor que elas sentiram e ajudá-las a sair do choro de uma noite, do luto que se vivencia, né? Todo Israel caiu em luto. Os soldados de Davi, quando encontraram tudo destruído, caíram em luto e choraram amargamente. Mas transicionaram do luto, da amargura, para a alegria. Então, eu não sou profissional da gravata. Também não sou um pregador obrigado a pregar. Eu tenho a ferramenta e a veia profética da pregação, mas eu entendi meu propósito. Deus me levantou para alimentar com pão essa geração. E você alimenta ela de duas formas, né? Com a palavra da verdade pregada e com a atitude. Então a minha vida tem que alimentar, a minha vida tem que levantar, né? A vida de uma pessoa que se propõe a uma carreira, como a carreira política, a vida tem que alimentar alguém. Não as pessoas que votaram nele, mas alimentar o propósito. O propósito que se escolhe para estar naquele local. As pessoas passam aí por uma condição para serem alimentadas pela condição. Sim. Então você tem hoje políticos de carreira que são alimentados pela sua carreira. Aí você bate a peneira, não produziu nada. Então nós precisamos, não em todo sentido, o professor é a mesma coisa, um atleta. Né? Você vê hoje, você pega alguns atletas, foram tão bem sucedidos, mas alguns deixaram legado. Alguns deixaram legado. Então nós temos que deixar um legado, uma história. Eu talvez não esteja aqui nos próximos anos, não sei quanto tempo eu vou viver, mas eu tenho para mim que quando eu sair de cena, pessoas vão lembrar da minha vida. Não pela cadeira que eu sentei, não pelo tamanho do templo que eu tenho, não pela quantidade que dizem que eu pastoreio. Né? As minhas obras, Jesus disse, as minhas obras falam. As minhas obras, as escrituras, né? João 5. O Pai dá testemunho de mim, as minhas obras dão testemunho, né? A palavra dá testemunho. João Batista, os meus amigos de perto dão testemunho. E eu tenho um testemunho pessoal. Então, os testemunhos daquilo que eu
fiz, gerei, passei, eles vão falar muito mais alto. Não agora, é depois. Depois. Né? Então, a gente tem uma batalha tremenda hoje para ajudar a família, uma guerra tremenda para ajudar as crianças, uma guerra tremenda para fazer uma história na cidade, não que aponte para a família da fé. Tá todo mundo apontando para si, para sua igreja, para o seu nome. Cara, nós temos que apontar para o reino, né? Aqui nessa cidade tem muitos combatentes do reino, né? Essa região tem muitos combatentes do reino que pensam a igreja uma amplitude mais além da caixinha, né? Sim. Além do que me assiste domingo. Então, quando a gente atinge, por exemplo, a gente fez o desafio da madrugada, 5 da madrugada, pô, 30, 35 mil pessoas orando com a gente. Aí é êxito, né? É sucesso. Aí todo mundo acha porque fizemos três manifestações, né? Uma em maio, uma em junho, uma em julho, 7 dias de oração, desafio. Aí porque deu certo, ela falou, tem que repetir porque deu certo. Não. Deus nos disse para fazer tal coisa. Eram 3 meses de movimentação espiritual. Deus falou comigo, é isso aqui. Então, eu poderia e posso ir lá e fazer de novo. Porque deu certo. E pode dar até melhor agora, mas eu recebi uma direção. Quando a direção é do reino, se fosse 1, se fosse 2, se fosse 1000. Então, eu tenho para mim que esse tempo é um tempo em que Deus vai continuar, primeiro, acreditando em nós. Segundo, vai continuar permitindo crises. E para essas crises ele vai levantar alguns homens e mulheres como resposta divina para esses processos. Isso para mim é fundamental. Muito bom. E como gerar, pastor, políticas públicas que envolvam a igreja, o social e o sistema político, o sistema governamental? Como gerar para a igreja? Como que a igreja ela pode ser mais usada ou ela pode ser mais aproveitada em projetos de políticas públicas que ajudem a melhorar a vida das pessoas? Essa é uma pergunta muito difícil e eu não quero ser menino ao respondê-la, porque você pode falar uma coisa que tenha uma pureza. Deveria haver tal coisa. Uhum. Mas você sabe que toda demanda, o Fausto Rocha, grande Fausto Rocha. Fausto Rocha, TV Manchete, cara do Eduardo, do Ricardo. Deputado federal, cara de muitos mandatos, um cara bem sucedido. Esse homem falou uma coisa para mim que eu jamais esqueci. Houve um período que as pessoas, eu espero que esse tempo, primeiro ele nos envergonha, né? Quando nós nos tornamos presas fáceis de processos. Então o cara queria uma coisa, acessava uma pessoa, dava para ela o que queria e em troca recebia algo. Então na política brasileira isso é muito comum, né? O toma lá da cá, o troca isso que eu te dou isso. Então, quantas pessoas venderam o seu direito de primogenitura, a sua verdade, a sua sinceridade, por coisas que elas não são justas, não são honestas, não são verdadeiras, né? Eu hoje penso muito claro, muito sério, que se isso não fosse tão aculturado no nosso país, a gente teria hoje talvez uma movimentação muito mais benéfica para a nação. Então, eu creio que Deus está levantando uma geração segundo Daniel, né? Segundo Neemias. Caras que vêm para fazer uma obra, estão fazendo algo tão importante e não tem tempo a perder com bobeira, com coisa equivocada. Sim. Então, essas pessoas precisam surgir, homens de caráter, homens que não estão correndo atrás, né? Correndo atrás de se enriquecer no processo, de se manter no processo. Então, a minha convicção nesse sentido é essa. Se tivermos homens como esses, né, como um José, como um Daniel, esses estadistas, né, que apesar de tudo se mantiveram fiéis ao propósito,
a gente consegue então casar a realidade da ação da igreja social e a do governo. Entremear de uma forma que possam caminhar juntos, se ajudando, não se corrompendo. Fazendo para e não por. Eu faço para o povo. né? Não por partido Por mim, político, ou por você, ou por igreja, por tal interesse. coisa. Existem uns caras no nosso tempo que são o pastor Silas Malafaia, uns caras que têm coragem de falar a verdade, se expor e não se contaminar, não depender, sabe, de nada. Cara, o que a igreja brasileira faz nesse país, nenhum governo faz. Você pega as casas de recuperação de drogas, você pega as assistências sociais com cesta básica, você pega as escolas para as crianças, você pega o treino. O que a igreja faz pelas famílias? Retiro de casais, recuperações de casais, células. O papel da igreja é importantíssimo, né, Lógico. pastor? E outra, não pode desassociar, não pode tornar uma igreja estatal, uma igreja governada por esse... Não. A igreja tem que ser governada pelo Cristo, pela manifestação cristocêntrica, pela verdade das Escrituras, pelo movimento da pureza. Não é? Eu acho que nenhum pastor deveria se candidatar a político. É se rebaixar de cargo. O cara tem um cargo de autoridade e se iguala a uma coisa. Agora, eu acho que tem que haver pessoas qualificadas para gestão. O cara tem que saber o que está fazendo, no que está votando, entender. E estar alicerçado com pessoas que entendem e ser cobrado pelo que faz. Pô, todo mundo pode ser cobrado, cara. Eu, como pastor, sou cobrado. Se eu chegar um domingo cansado na igreja e pregar uma mensagem ruim, os caras falam, nem orou esse miserável. Pergunta aí pro Rick, pros caras. Não orou, a gente vinha aqui para ouvir ele, o cara chega moído aí, ó. Então, todo mundo pode ser cobrado, todo mundo deve ser cobrado, né? A palavra de Deus, assim, o que maneja a palavra bem, o que é cortado pela palavra, o que a palavra trata. Então, né, o obreiro que nada se envergonha, que se envolve em coisa estranha, né? Então, se essa conduta ela casar, a ação que a igreja faz, apoiada por um Estado que fiscaliza com seriedade, o resultado disso não tem limite. Não há limite para fazer história. Cara, você pega aí, imagina quantos prédios, quantos lugares abandonados tem, se houvesse políticas verdadeiras, graciosas, de ajuda. Como isso não produziria mais? Seria uma outra realidade, né, pastor? Gastou dinheiro em estádios. Faltou hospital. Então, é a política do interesse. Gastou-se muito fora do Brasil, Sim. com dinheiro do próprio Brasil. Isso daí. Faltou saúde, faltou assistência social, faltou saneamento básico, faltou políticas públicas para as pessoas mais vulneráveis. Isso não se trata de partido. Isso se trata da corrupção política desse Sim. país. É lógico que as políticas de esquerda, elas vão numa direção muito ruim. Sim. Mas você pega as de centro e as próprias de direita, elas foram estranhas, ruins, não tão maldosas, mas o mesmo veio. Então, se aquilo que está em 2 Crônicas 7,14 tem que acontecer, se o meu povo chama pelo meu nome, se humilhar e orar, Deus tem que sarar essa terra. A cura de todo esse processo gera uma igreja saudável, gera uma família saudável, gera um país saudável, geram relações diretas. Eu estou lendo um livro que chama Conversas Decisivas. Esse livro está me ajudando demais. Porque às vezes você não quer ferir um amigo porque você entende que ele está sofrendo, que aquilo está doendo para ele, mas fica pior porque aí você não permite ele se abrir para ser curado. E sabe, a gente tem que ter Quando a gente ama alguém de verdade, e se essa pessoa compreende o amor que a gente tem, a verdade deve pautar a relação. E a verdade e amor deve curar. Né? Então, se as pessoas que andam comigo verem atitudes minhas que elas não são boas, elas precisam chegar e ter a liberdade de falar. Não precisa nem ser pastor Josi. Pô, isso aí não é legal, cara. Nós estamos numa direção que não é legal.
não é bíblica, não é cristocêntrica, não é verdadeira. Essa relação é que deve ser cultuada, respeitada. Agora, uma relação que você tem que essa linha não funciona, tipo, eu não posso falar para ele que ele se dói, ele se lamenta. Então, no Brasil tem isso. Você não pode falar para um cara a verdade. E aí entra o ambiente das políticas de bajulação para se ter. Então, eu sou favorecido, então eu como nesse prato, então... Fico quieto. Então, essa desonestidade com a verdade, ela rouba, ela empobrece a nossa relação, nossa vida de igreja, de governo, de liderança. Pô, você fala assim para um garoto, cara, uma pessoa que se admira, ele não tem. Ele fala, eu gosto do tal ator. Já está falando. Alguém que atua, o que é um ator? Alguém que atua num personagem que não é o seu. Não é nem a pessoa Não é verdadeira. a pessoa verdadeira. Ah, eu gosto desse rapper. Por quê? Porque ele faz música assim. Ah, eu gosto dessa pessoa porque ela é engraçada assim. A nossa geração admirava pessoas que tinham o quê? Caráter, dignidade. Honra. Isso hoje está se perdendo. E um povo sem memória não tem história, e um povo sem história está fadado ao fracasso. Exatamente. Então, a minha luta hoje, ela é muito maior no que tange pastorear. Pastorear hoje é uma arte. Se você pregar um pouco mais forte e mais intenso, é perigoso você ficar sozinho, como ficou Elias. Mas é o que a gente tem que fazer. Confrontar o pecado, amar o pecador, mas se aborrecer do pecado. Né? Muito importante isso. E eu creio que o futuro que nos aguarda, ele é promissor. Pastor José, geralmente final de ano nós temos aí a virada de ano da família da fé. Não sei se a gente já pode falar alguma coisa disso ou ainda é cedo. Estamos numa visão muito forte para frente, né? Esse ano foi um ano que a gente profetizou demais a bondade do nosso Deus. Deus e realmente, é bom. cara, se não fosse A isso, campanha Deus é bom. É. Muito boa. eu tô numa perspectiva de é uma realidade. A gente vai entrar no ano 22, né? 2022. E eu tenho tido a perspectiva que esse ano vai ser um ano de porção dobrada, de uma manifestação mais intensa do Espírito de Deus. E é um ano também de mudanças, né? Mudanças. Mudanças de presidente, mudanças de deputados. E um ano festivo. Ano festivo. Tô crendo num ano de... Sim. Assim, o choro durou bastante, mas agora chega. Tem que vir um tempo de alegria, de celebração. De vitória. Né? De vitória. Um ano de vitória. De cura, de graça. De cura. Então, daqui para o fim do ano, nós já estamos em modelo 2022, trabalhando agora. Tem aí 10 semanas para fechar o ano. E vamos começar a profetizar. Nós já estamos profetizando em outubro e novembro, tempo de esperança. Uma expectativa mais graciosa. E eu creio que esse ano vai ser o ano da porção dobrada. Amém, pastor José. Porque o ano de 2020 para 2021 foi tenso. Foi tenso. Cara, em 53 anos de existência eu nunca vi o que eu vi. Jamais vi e jamais pensei que pudesse. Há muita sombra ainda no negócio, né? Sim. Não tem uma verdade absoluta ainda concreta. E existem lados, mas nós já sabemos que toda essa movimentação tem pano de fundo de domínio, de poder, né? Por trás aí tem os poderosos. Então nós temos que, né, agora nos levantar como profetas de um novo tempo para as nações e anunciar a volta do Senhor. Eu temo que a igreja se habitue, tipo, fique assim, sabe quando você fica não é a palavra lerdo, lento. É tipo assim, você acorda, mas ainda está dormindo, sonolento. Eu penso que a igreja pode entrar num período sonolento. Isso é perigoso. Tanto no que tange a minha movimentação de misericórdia, socorro, propósito, paixão, como também na minha espiritualidade. A Bíblia fala, o Filho do Homem achará fé na terra?
Então, a próxima etapa nós estamos de uma unção muito mais forte, para o resultado ser muito mais efetivo. Então, é a cura da família, a restauração dos valores, né? É acreditar. As pessoas podem ir de mal a pior, mas onde a gente estiver inserido, nós vamos ser aquele pavio que pegou fogo iluminando Que fez a diferença. e fez né? a diferença. Pastor Josi, já estamos já quase 2 horas de bate-papo aqui. Cara, nem sei que horas. Eu ia perguntar se estava chegando nos 30 minutos. Aí a Letícia ali soprou para mim. Já estamos com quase 2 horas. 2 horas. horas de bate-papo. Misericórdia. Tempo gostoso e precioso. Acho que deu, né, pessoal? Vamos voltar outro dia com música. Não sei nem como você vai dividir essa. Não, isso aqui vai virar. Isso aqui já foi. Vai ser direto assim? Já foi com tudo já. Então, ó, quem tá ouvindo, primeiro eu vou estar orando por você. Que é isso que na verdade eu ia te pedir, desculpa te cortar, pastor, uma palavra e depois da palavra, pra gente encerrar com uma oração. Fechou. Pra gente encerrar com Mas quem tá projeto. ouvindo, eu vou dar um presente para você que tá conectado. E aí, os que no podcast do Danilo responderem. Eu tô lendo um livro. Na realidade, eu não consegui terminar de ler porque aconteceu um fato interessante. O título do livro me tocou. Tá. Eu li o primeiro e o segundo capítulo desse livro. Eu estava lendo um outro livro, que é Conversas Sinceras e Francas, né? E o livro me impactou e eu fiz uma postagem do livro. Quando eu fiz a postagem do livro, eu fui encontrando pessoas no decorrer dos dias aqui, por onde eu passei, que enfrentaram grandes lutas e eu falei, a leitura total desse livro vai abençoar essa pessoa. Eu ainda vou terminar, mas só os 2 primeiros capítulos já valeu o livro. Então, todos vou fazer assim, os 5 primeiros que responderem aí, eu vou deixar o livro de presente para você sortear. Tá bom, você cria o ambiente. Obrigado. Eu estava com um livro desse essa semana no voo, falei, agora eu vou terminar. Aí entrou um cara, eu falei, mano, esse cara, eu conheço ele, tá passando uma moenda com a vida familiar dele. Eu fui lá abrir minha bolsa e entreguei o livro. Então, eu já dei uns 40 livros. Então, eu vou sortear para quem estiver ouvindo, uns 5 livros, tá bom? Não é meu, vou ter que comprar. Pastor, a última live tá com quantas visualizações, Letícia? A última live Sangue, tá com fogo e 28 mil fumaça. visualizações. Não dá para dar 28 mil livros. Aí eu pode vender um rim. O rim tá, é um rim, né? Um rim salva, acho que dá. Puta Acho que dá. vida. Santo Deus. Mais uns 5 livros Tá bom, para pastor. 5 Os 5 parceiros. primeiros que fizeram um comentário, vai valendo agora? A partir de agora, comentário, pode ser? Não, eu acho que tem que ser um É um negócio. sorteio? É um sorteio. Vamos sortear então. Vai ter que Aí pegar os depois a nomes. Letícia cuida disso. Tá bom, e aí você vai ganhar do A Danilo. Vou Letícia trazer já- aqui a Letícia depois Tá. posta. Então, Tá bom. eu acho que esse livro vai ajudar muita gente que está ligada, né? E você divulgue para as pessoas assistirem, não minha história, mas tudo que a gente falou. Sim. Tem muita coisa que foi falada aqui que vai ajudar você em algum momento da sua vida, Já ajudou. da sua movimentação. O versículo bíblico que mais me ajudou desde que começou a pandemia, 20 de março, quando fecharam as igrejas, eu sei a data porque dia 22 eu fazia bodas de prata de casamento e não pude fazer nada. Então, eu registrei que essa despesa não chegou na conta. Ai, os caras estão rindo. Então, Apocalipse 3:2. Fortaleça o que sobrou. Pare de gastar tempo com aquilo que saiu da sua vida. Toda vez que Deus fez um milagre na vida de alguém, Deus fez com o que estava na vida de alguém. Então tem coisas que estão na sua vida que você acha que não tem valor nenhum, mas é tudo que Deus precisa para fazer a manifestação de um milagre. O pastor morreu, sobrou a esposa, ela tinha 2 filhos, os credores vieram fazer a cobrança das dívidas e levar os filhos em troca da dívida. Ela bateu na casa do pastor Eliseu e perguntou, meu marido morreu e eu estou cheio de dívidas, vou perder os filhos. Ele perguntou, o que é que você tem em casa, o que é que sobrou? Ela falou, não tenho nada. Ela falou, não tenho nada, não tenho esperança, não tenho alegria, não tenho Deus, não tenho fé. Enterrei. Aí Eliseu perguntou, o que é que tem lá? Ela falou, tem uma panela de azeite, sobrou. Aí ele falou, com esse azeite,
você faz tal coisa. Empresta vasilhas vazias, pega esse azeite, fecha a porta da tua casa e vira o pequeno vidrinho de azeite nas vasilhas vazias, enche as vasilhas vazias, vende o azeite e paga a conta. O texto diz que ela fez isso. O resultado disso é que ela se livrou das dívidas e viveu. A ideia é que ela não precisou fazer mais outra coisa. Deus sobejou de um jeito que não deu para explicar. Então, eu tenho aprendido que não é o que não está na minha vida que vai criar um milagre que eu preciso quando vier a minha vida. Eu tenho entendido que o que está na minha vida vai gerar o milagre que eu preciso para aquilo que Deus deseja fazer. Essa é a palavra. Amém, pastor. Fortaleça o que sobrou. Fortaleça o que sobrou. Glória a Deus. Podemos orar? Vamos orar? Vamos embora. Vamos orar. Os livros vêm depois aí com a Letícia, com a galera aí da Heider. Assim que fala. Ridger. Ridger. Que linda a palavra. É o meu segundo nome esse, hein, pastor? É, Danilo Ridger Palma. Esse é igual ao meu nome, Josimar. Não é Josimar, é Josimar. Danilo não Heider, é Ridger. Coisa boa. Vamos orar? Vamos orar. Pai, muito obrigado. Estou abençoando a vida de todas as pessoas que estão conectadas agora. Sim, meu Deus. Estou estendendo as minhas mãos para declarar a tua vitória, a tua paz, Sim, meu teu Deus. milagre. Quero pedir que o Senhor faça uma obra linda pela fé na vida, na família, no coração de quem está conectado. Estou abençoando o Danilo, Sim, as obras das suas mãos, sua família, a empresa, Amém. todos que trabalham com ele. Libera o teu querer e faz aquilo que apraz o teu coração. Eu oro para o milagre antes que feche esse ano na vida de cada um, em nome de Jesus. Amém. 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 Pastor Jossi, obrigado. Eu que agradeço. Momento lindo, precioso e abençoado ter você aqui comigo. Agradeço. Viu? Nosso podcast ficou muito mais rico com a tua presença. Maravilha. Pessoal, Vamos impulsionar, galera. Valeu. Bora, vamos empurrar. E ó, você que tá aí conectado ainda. Ah, pastor Jossi, é só as redes sociais pra galera que me segue. @Josimar Fonseca. Aí tem YouTube, canal, Telegram, Instagram, Twitter, Facebook. E se alguém é do tempo do Orkut, eu não tenho. Valeu. Eu perdi meu Orkut na última semana, não deu nem pra salvar as fotos. Gente, um abração, um beijo no coração de todos vocês. Obrigado pela tua companhia, pela tua parceria. Que bênção ter o pastor Josimar Fonseca aqui com a gente hoje. E continue nos seguindo, @DaniloPalmaSP. E acesse o meu site, www.danilopalma.com.br. Te espero lá nas minhas redes sociais e nas próximas lives. Tamo junto. Valeu. Tchau, gente.